Olhem só, vamos voltar à nossa aula, né, falando sobre a diversidade religiosa na Etiópia, tá? Então, no nosso vídeo anterior, nós falamos de todas essas quatro aí, né, tradições que são preservadas na Etiópia e que fizeram parte do patrimônio cultural e religioso desse país tão rico em cultura histórica, né? Então, por exemplo, o mais antigo, de fato, é o judaísmo, né? Como eu estava falando para vocês. Reino de Sabá, né? Se nós olharmos lá no nosso mapa da página 36, lá que está no iniciozinho do reino de Aksum, né? Vocês estão vendo que bem ao lado da Etiópia existe o Iêmen. O Iêmen na antiguidade era o reino de Sabá. E segundo algumas tradições históricas falam que o reino de Sabá vivia a rainha de Sabá, que era uma das mulheres do rei Salomão, o grande rei judeu. Então a Etiópia ficava bem pertinho, né? E eles tinham ligações, por isso que a Etiópia tem uma influência judaica muito antiga lá em algumas comunidades. Então, como eu falei para vocês também, o cristianismo surgiu no século IV, com a Igreja Ortodoxa Etíope, né? A Igreja Ortodoxa Etíope, tá? Como eu falei para vocês, ela é muito influenciada pela Igreja Copta do Egito, né? Teve influência copta. E a título de curiosidade também, os coptas são um ramo do cristianismo em que eles aceitam apenas a natureza divina de Jesus. Para eles, Jesus não teve uma natureza humana, apenas divina, tá? Então são discussões, né, teológicas que surgiram aí no decorrer do surgimento dessas igrejas. E também, como eu falei para vocês, costumes africanos, né, a Etiópia preserva dentro do cristianismo dela, o cristianismo ortodoxo etíope, alguns costumes africanos, né, como o uso de tambores, da música, né, de sacrifícios, ainda preservam muito isso ainda. E também a última tradição religiosa dentro dessa diversidade foi o islamismo. O islamismo ele começou a ser introduzido na Etiópia a partir do século VII, já depois de Cristo, da nossa era, tá? Então, os muçulmanos começaram a migrar, vindo também, claro, pelo Egito, né? Conquistaram o Egito, depois foram descendo ao sul até chegar na Etiópia. Então, os árabes muçulmanos, eles começaram a ter o domínio sobre o comércio, né? As rotas comerciais que vinham do Oriente, do Ocidente. Então, como eles estavam ali no meio, né, perto da Península Arábica, eles começaram a dominar toda aquela região. Comércio das rotas comerciais. Só que a relação entre muçulmanos, né, seguidores do islamismo e cristãos, na Etiópia foi cordial em alguns períodos, mas também houve outros períodos que eles não se deram muito bem, né? Os muçulmanos impuseram sobre os cristãos uma série de impostos, né, para viver sobre o território muçulmano, e com o tempo houve alguns atritos aí, né, alguns conflitos. Então os muçulmanos, como eles dominaram o Egito, eles tornaram também o Egito uma nação islâmica, muçulmana. Tanto que aqui hoje no Egito, o número de coptas, cristãos coptas, é quase 10% da população. 90% segue o islamismo como religião, são muçulmanos, né? E 10% apenas são de cristãos coptas, tá? Então, os muçulmanos também invadiram aí a Etiópia. Olhem só, lá na página 38 nós temos uma atividade, tá? Falando sobre esse tema aí do reino de Aksum, que hoje é a Etiópia, tá? Temos uma atividade aí na página 38,
1 e 2. Na página 39 nós temos também uma atividade. Essa atividade da página 39, tá? Tem uma imagem que representa os evangelhos de Garima, que foram descobertos no século V, né? 6 da nossa era, ficam guardados, intocados em um mosteiro lá na Etiópia, guardados as 7 chaves. Então, a Etiópia também ela é muito rica em cultura, né? E essa cultura religiosa se faz muito presente entre o povo. Inclusive falam, a título de curiosidade, falam que a Arca da Aliança, né, por a Etiópia ter uma conexão muito forte com o judaísmo, né, da época da rainha de Sabá, então, e o rei Salomão. Existem algumas lendas que falam que a Arca da Aliança, né, do Templo de Jerusalém, foi transportada para a Etiópia. E aí tem várias igrejas lá, capelas que falam por onde esses objetos sagrados passaram. E um desses objetos sagrados é esses evangelhos, que são muito raros, né? Século V. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma lida nesse texto, tá? Que ele vai falar justamente sobre esses evangelhos, que são muito antigos, que ainda são preservados. E vocês, depois da lida desse texto, vocês vão responder as questões da página 41. Estão todas relacionadas a esse texto, falando sobre esses evangelhos. Então, façam atividade, tá? Dê uma lidinha também no nosso livro. Eu irei postar também um vídeo muito interessante falando sobre essa questão religiosa na Europa para vocês na plataforma. E qualquer dúvida, tá? Questionamento, só perguntar para mim lá na plataforma ou na nossa